Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo. Estamos pela Altvia, TV da internet, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira, até 1 da tarde. A gente quer você por aí curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala, interaja com a gente, faça perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. A sexta-feira chegou e hoje por aqui passam os temas artísticos, os temas culturais, muita coisa legal para a gente conhecer, para a gente aprender e também conhecer aqui as diversões, o lazer para o final de semana. Então eu vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Já está com a gente o Adriano Salhabi. Ele é cantor, instrumentista, produtor musical, em cartaz com o espetáculo Babilônia Tropical, a nostalgia do açúcar, aqui em São Paulo. Tudo bem, Adriano? Bem-vindo. Olá, boa tarde para todos. Uma grande honra, grande prazer estar participando aqui do programa. Vamos que vamos. Também com a gente aqui na bancada do programa Gente que Fala, para essa nossa conversa de hoje, o Gabriel Pacheco. Ele é produtor, curador musical, DJ, empresário. Gabriel Pacheco está em movimento, aí está na estrada, em viagem, e vai participar com a gente aí ao longo do caminho. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde para você. Tudo ótimo, boa tarde para você, boa tarde para todos aí que estão nos assistindo. Como é que está a sua viagem aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, vamos que vamos. Já já a gente vai ter também aqui na nossa conexão o Vitor Hugo Adler Pereira. Ele é escritor, autor do livro Peças Íntimas, Memórias em Várias Vozes. Já já ele se conecta aqui com a gente e já está chegando aqui também. Eu já vou aproveitar o Pedro Vaz. Pedro Vaz é professor doutor, diretor do Conselho Diretor da Fundação Casper Líbero, assessor de comunicação do Cine Favela. Pedro Vaz, boa tarde. Como é que você está? Seja bem-vindo aqui com a gente no programa Gente que Fala. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Estou muito contente. Pessoal de Heliópolis e Casper Libero acompanhando a gente aqui agora. Eu peço desculpas um pouco do atraso. A gente está com uma oscilação aqui da internet desde o apagão. Então eu tive que sair de onde eu estava para conseguir estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Prazer estar com vocês aqui, Adriano, Gabriel, muito obrigado. Denilda também, obrigado, Vitor. Obrigado. E já já, então, o Vitor também vai se conectar com a gente. Vamos dar início aqui à conversa, meio-dia e 15 agora. O Vitor Hugo está presente, né? Tudo bem? Vitor Hugo Adler Pereira, escritor, autor do livro Peças Íntimas, Memórias em Várias Vozes. Como é que você está? Ainda não, né? Problemas com a conexão dele. Vamos ao nosso primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje. Vamos contar o seguinte: olha, a Prefeitura ou a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo vai realizar uma consulta pública para escolher 5 personalidades negras que serão homenageadas com esculturas permanentes em diversos pontos aqui da capital paulista. De hoje, dia 10, né, de novembro, até o dia 25, as pessoas poderão votar pela plataforma Participe Mais em 3 de uma lista de 14 celebridades. Olha, são elas, eu vou destacar aqui: Elza Soares, Mãe Silvia de Oxalá, Abdias do Nascimento, Ruth de Souza, Dandara, Teresa de Benguela, Irmãos Rebouças, Laudelina de Campos Melo, Iracema de Almeida, Lélia Gonzalez, Milton Santos, Chaguinhas, Grande Otelo e Mussum. Vejam só, uma lista aqui de 14 personalidades. Temos artistas, políticos, ativistas, de uma maneira geral, da causa negra, e as pessoas poderão escolher 3 nessa votação, e os 5 mais votados, portanto, ganharão essas esculturas permanentes em pontos da capital paulista. Uma ideia muito bacana da Prefeitura de São Paulo, mediada aí pela Secretaria Municipal de Cultura. Adriano, a sua avaliação, a sua percepção sobre essa proposta? Olha, a gente tem que ficar ciente de que qualquer tipo de iniciativa que traga um pouco de reparação histórica, que traga um pouco de homenagem
né, a causa negra é pouco. Tudo que vier é muito bem-vindo, e quanto mais coisas, quanto mais atividades, quanto mais homenagens, quanto mais fomento à história da questão negra no Brasil, a gente agradece, né? É fundamental essa homenagem. Pedro Vaz, sua percepção sobre essa ideia, essa proposta da Prefeitura de São Paulo nessa homenagem. Aí serão escolhidos, então, entre essas personalidades, 5 nomes e todos ganharão um busto, uma escultura permanente em algum ponto da capital paulista. Seu entendimento, sua percepção. Bom, eu concordo com o Adriano, acho super importante e precisamos de mais ações como essas. Eu creio que a gente vem de uma história que já está atrasado esse negócio, a gente já deveria ter essas iniciativas com esses nomes e outros mais também. A convivência com essa situação, ela é antiga, ela não deveria fazer parte da nossa história. Essa questão de resgatar, de homenagear, e não só pessoas falecidas, pessoas que estão aí e que trabalham muito sobre a questão da inclusão, da representatividade, sobre vários aspectos, não só da questão racial. Quando o Adriano estava falando, estava pensando nisso. Tudo que se faz hoje, a gente tem ideia que é pouco ainda. Eu sou de uma geração, tenho 60 anos, e eu lembro que lá nos anos 70, eu era garotinho, toda sexta-feira à noite, a população negra de São Paulo se reunia no viaduto do Chá, e eram debates que aconteciam ali, eram bem importantes. A gente ia se encontrar com a população. Eu sou filho de um homem negro, de uma mulher mestiça, e a gente aprendeu a ter essas iniciativas. Era um movimento sem internet, sem nada disso, e a reunião acontecia ali, frente ao Teatro Municipal, ao antigo MAP e Viaduto do Chá. Os debates eram fundamentais, importantes, e conversavam sobre tudo que acontece hoje ainda. E eu acho que aquele movimento ele tinha uma importância gigante, porque vivíamos a ditadura militar. Então, hoje, nós não estamos nesse ambiente da ditadura militar, mas eu acho que a gente pode fazer muito mais, até porque a gente tem um espaço de fala muito mais significativo e maior e melhor. Então, a gente tem que ter ações como essas e delinear, tem que ir avante, e eu fiquei muito satisfeito quando eu vi a pauta. É muito importante. Agora, o difícil aqui, não é, Pedro Vaz, é escolher 3 entre esses 14 nomes que eu destaquei aqui, né? Olha, eu estava pensando nisso. Teriam que ser todos, assim, né? Eu estou pensativo nisso. Tive a oportunidade de conviver, de conversar com Elza Soares, entrevistar a Ruth de Souza. Então, são pessoas que eu realmente tenho no coração. E os demais também. Essas duas, com certeza, porque eu convivi, conversei, tive chance de conversar bastante, de telefonar, independente de entrevista, aí, em peças de teatro, shows, ter oportunidades em grupos aqui em São Paulo, Centro Cultural São Paulo. Então, os demais nomes, Abdias, nossa, são nomes fundamentais. Vai ser difícil. Eu indicaria todos, mas essas duas, com certeza, eu tive uma convivência muito boa e eu tenho muito carinho por elas, apesar de não estarem mais aqui, mas a memória é fundamental. Temos que preservar a memória delas e dos demais também. Ah, legal, eu vou explorar isso com você então, Pedro. Como é que foi? Fala um pouquinho do contato com a Elza. O que Elza foi agora sobre algo que marcou? Elza foi o seguinte, eu era office boy nos anos 70 e eu passando pela Rua Marconi, perto da 7 de abril, estava um zum, olha, Elza Soares passando ali com Garrincha, Elza Soares passando ali com Garrincha. Aí eu tinha que fazer uma entrega, pagamento. Eu falei, não, eu vou lá, né, porque eu vou pedir um autógrafo. E eles foram simpaticíssimos, pararam em frente à antiga loja da Telefônica na 7 de abril. Não tinha essa coisa de selfie, de tirar foto, mas de pedir autógrafo, sim. E ali eu tinha um disco da Elza Soares, que era um disco já antigo, e eu falei, nossa, eu queria tanto estar com um disco aqui para você autografar. E ela falou, um dia eu vou me apresentar em São Paulo e você vai com o disco. E até me emociona quando eu lembro, porque passou o tempo, e aí eu fui lá, e ela fez um show aqui em São Paulo, numa casa que não existe mais, de jazz, que tinha em Moema. E aí passou o tempo, já estava na faculdade, e quando eu fiquei sabendo, nossa, fui lá, levei o disco, e aí eu contei a história, ela lembrou, Garrincha já tinha falecido,
e também já eram separados nessa fase. Achei muito legal, e ela autografou, e eu guardei, pena que eu não comprei ele aqui nas minhas coisas, porque tive que sair do ambiente de onde estava também, mas eu até vou tirar a foto e mandar para vocês, e ela autografou, foi um carinho muito grande. E a partir daí, como eu já estava na faculdade, depois eu me formei, eu fui entrevistá-la algumas vezes, e tive a oportunidade toda, sempre que ela estava em São Paulo, que eu ficava sabendo do show, e a gente sempre lembrava disso. E a última entrevista que eu fiz com ela foi na Rádio Gazeta, eu trabalhava lá, eu era agente da Rádio Gazeta, Paulista 900, e a gente conversava sobre isso, e sempre, toda vez que eu tinha oportunidade, eu falava com ela sobre esse assunto, e ela brincava comigo, meu nome é Pedro Vaz, ela fala, fala Pedro Vaz de Caminhas, está caminhando muito, eu brincava, e é uma pessoa muito interessante, assim, a história dela, tudo, e uma pessoa que não ficava se lamentando da vida. Mas ultimamente ela estava trabalhando muito mais essa questão da discriminação, né, dessa coisa do preconceito, da questão, ela sabia a importância que ela tinha, como ela superou, como ela conseguiu lá nos anos 60 enfrentar tudo, ditadura militar, também casada com um homem, como ela dizia, um homem negro, bêbado, que ela teve que fugir do país para enfrentar tudo isso. Então, ou seja, ali tinha um enfrentamento muito importante. Ela era uma mulher muito forte. Mas eu digo, quando a gente vê esses movimentos hoje, eles são importantes, são fundamentais. Mas dali tinha um sinal diferente de hoje. A gente vivia uma ditadura militar. E eu sei que meu pai foi preso político em 75, então eu sei exatamente o que é a ditadura militar, porque em 75 eu tinha 11 para 12 anos de idade, quando ele foi preso, e meu pai era militar, ele era do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, e ele foi preso por não concordar com aquela situação. Resumindo a ópera, que é muito grande, a história, quem não rezasse na cartilha também ia para a cadeia, sendo militar ou não, né? E a gente tem esse... Eu lembrei dessa história da Elza agora, porque é uma das histórias que marca muito. Eu sofri muito com a morte dela. Muito bem, Pedro Vaz, muito boas histórias aí. Eu vou apresentar agora o Vitor Hugo Pereira. Acho que está tudo bem com a conexão dele. O Vitor Hugo Conseguindo ouvir? é Vocês estão escritor, ouvindo? peças íntimas, memórias em várias vozes. Estamos ouvindo sim, Vitor Hugo. Você está bem? Ah, que bom. É porque eu já estava aqui organizando um outro computador, porque eu não sei o que houve. Eu estou acostumado a participar de banca, palestra, mas hoje houve uma pane, acontece, desculpem. Olha, Então, eu sou Vitor, né, professor? Eu estava ouvindo a sua fala e eu lembrei de uma coisa para acrescentar muito interessante, eu acho, para nós todos. Eu fui aluno da Lélia Gonzalez. E aí, assim, eu tenho um grande orgulho quando eu vi essa listagem de pessoas a serem homenageadas. Eu disse, eu sou um privilegiado. Eu fui aluno no Colégio de Aplicação aqui da UEG, no Rio de Janeiro, da UERJ, da Lélia Gonzalez, entre outros grandes professores, que, como você está complementando, né, fizeram parte dessas pessoas, foram defenestradas, o nosso curso todo, os professores foram colocados na rua, no AI-5, né, eu fui aluno dela em 67, 68, e aí eles todos foram embora, e a Lélia foi se tornando uma mulher de projeção, né, na luta das questões raciais. Eu fui ficando cada vez mais orgulhoso de ter convivido com ela, jovem, professora vibrante, muito importante para nós todos, né? Uma dessas figuras, né, assim, tomara que ela pretas seja brasileiras, né, importante para nós todos, né? tomara que ela seja uma das contempladas aí com a escultura. São três, né, são cinco, né, que serão escolhidos entre 14 para essa homenagem aí. Eles vão ter as esculturas permanentes em diversos pontos aqui da capital paulista. E eu perguntava para o Pedro Vaz, viu, Vitor Hugo, a dificuldade que se tem para escolher três, né, em 14. Sim, Terão... porque todas são pessoas muito importantes, né, para a nossa vida brasileira, né? Os irmãos Rebouças, por exemplo, né? Pessoas que marcaram a vida da gente e que foram, vamos dizer, invisibilizadas como pessoas pretas. Né? Eu me lembro, eu vou contar uma coisa muito chata, triste, a Lélia, a figura dela, né?
eu tinha umas colegas racistas, certamente no Rio de Janeiro, anos 60, né? E assim era um curso que pegava, era uma faculdade, era um colégio de aplicação da Universidade Pública, né, do Rio, mas então pegava desde filhos de motoristas, de pedreiro, até pessoas, filhas de médico, engenheiro, e eu me lembro de duas colegas de turma conversando. A Zélia, apesar de ser negra, ela é incrível, né? Apesar de ser preta, né? Assim, quer dizer, era tão importante a gente ter aquela presença ali que se impunha como uma pessoa, uma grande intelectual, né, para esses jovens que futuramente iam ser também pessoas atuantes por aí, que levavam essa imagem importante dela, né? Você citou os irmãos Rebouças, né, engenheiros negros, e que tem a marca deles, né, no túnel Rebouças aí no Rio de Janeiro, né? Sim, para nós isso também é bom que de vez em quando alguém lembra, né? Você sabe o que se chama Rebouças, né? Foi lembrando as novas gerações e as velhas gerações, que no meu tempo se silenciava também isso, né? Punha o número do túnel, mas não se dizia bem quem eles eram, né? É isso mesmo. Vamos ouvir também o Gabriel Pacheco a respeito desse nosso primeiro assunto. Gabriel, sua percepção sobre essa proposta aqui da Prefeitura de São Paulo. Acho que é uma proposta muito boa e, claro, todos que estão ali são pessoas muito importantes, que sabem trabalhar muito bem, são pessoas de grande valor cultural. É como disseram, né? 14 tem que selecionar 3. É uma decisão difícil, mas o critério vai ser bem assim, né? Delicado para selecionar. Eu acho que é preciso esse tipo de incentivo para as pessoas terem mais suporte, terem mais motivação para se mergulharem na arte, porque a arte é para todos. E isso é muito bom. Arte, música, cultura, a gente precisa mais disso no nosso país, né? Dá mais uma olhada, uma visão para isso. Então, para fechar esse tópico, gente, só para repetir aqui o serviço de hoje, hoje é dia 10, né, até o dia 25 de novembro. Todo mundo pode votar na plataforma Participe Mais, nessa lista, que contém 14 nomes. Podem ser escolhidos 3, cada um pode escolher 3, e os 5 mais votados, então, vão ser homenageados com esculturas permanentes em pontos da capital paulista. E o endereço na internet para isso tudo é participemais.prefeitura.sp.gov.br. Mais escrito mais mesmo, não é o sinalzinho de mais, não. participemais.prefeitura.sp.gov.br. Meio-dia 16, programa Gente que Fala segue por aqui, edição de sexta-feira, pela OTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o canal no YouTube. A gente vai tratar agora sobre o seguinte assunto. Acontece hoje em Heliópolis a cerimônia de encerramento do 12º Festival Cine Favela de Cinema. O evento vai contar com o anúncio e a premiação dos 3 filmes vencedores da mostra e a apresentação de 2 curtas-metragens. Vão das Almas, de Edileuza Penha de Souza e Santiago Delap, e Vozes de Heliópolis, realizado por estudantes das oficinas do festival. O Cine Favela é o maior festival dedicado ao cinema periférico em todo o mundo e já alcançou, desde 2005, mais de 1,5 milhão de pessoas. Pedro Vaz, assunto para você, já virou tradição, né? 2005 para cá já tem 18 anos. Sim, já virou tradição, Mauro, e assim, começou lá em 2005, e de lá para cá, nós tivemos assim algumas questões. Eu já sou voluntário há muito tempo em Heliópolis, em alguns projetos, e eu me envolvi bastante, principalmente do ano passado para cá, com o Cine Favela, que é uma instituição sociocultural que existe desde o ano 2005. Estamos celebrando, comemorando, realizando o 12º festival, ou seja, de 2005 para cá, algumas edições não aconteceram, mas todas as edições, quando ela acontece, como essa agora, ela vem via fomento, via muito trabalho, e esse ano teve aí o apoio do Ministério da Cultura, que é muito importante, via a Lei Rouanet. E essa tradição, ela segue, a gente já está planejando para o próximo ano. E como é importante ter um cinema na favela? Essa iniciativa de ter um cinema na favela de Heliópolis partiu de um casal, Reginaldo de Túlio e a Genesi Ledo de Túlio, a esposa dele. Eles criaram esse projeto
para exibir filmes para a população, alugar um galpão bem em frente à casa deles, ali na Rua do Pacificador, em Heliópolis, e criaram essa sala de projeção, que foi crescendo, as pessoas começaram a ir assistir filmes, e eles começaram a realizar debates, e de debates foram abrindo a sala também para a realização de outras atividades, e que hoje tem várias atividades. Então, tem ali no espaço, além do cinema, da projeção de filmes diversos e debates com artistas e diretores de vários gêneros e formatos, tem aulas de dança, tem aulas de capoeira, tem aulas de gastronomia, inglês para a população, criança, adulto, idosos, tem um projeto importantíssimo para as pessoas com mais de 60 anos. Mas falando exatamente do festival, exatamente hoje, acontece o encerramento do festival Cine Favela de Cinema, que ganhou essa dimensão de ser o maior festival de cinema de periferia do mundo, por causa das realizações, as inscrições são abertas para todo o planeta, quem quer enviar, envia, então sempre vem muita inscrições de vários países, da América Latina, do Brasil também, e hoje temos essa celebração. Então, tem premiação para os 3 primeiros colocados, chegaram muitos filmes, desses filmes que chegaram, 21 foram selecionados, desses 21, 3 chegaram à final, que é hoje, e a gente vai estar lá, nós estaremos lá hoje, celebrando e premiando esses filmes. Vai ter debate hoje, vai ter aula vai ter coquetel, que é muito bom também, vai ter ali dança com o pessoal de Heliópolis, as pessoas podem ir, vai ter uma van que sai do metrô Sacomã, 18h45, leva as pessoas que vão de graça, voltam depois, às 22 horas, para o metrô Sacomã, que é ali na Zona Sul de São Paulo, e todas as atividades do Cine Favela são gratuitas, ninguém paga nada. As exibições dos filmes, terminando o festival agora, as projeções continuam, e quando tem pipoca, tem refrigerante, tudo isso é com apoio e fomento, e também o esforço da direção, que é formada pela Genesi e pelo Reginaldo de Túlio. E eu estou lá na assessoria de comunicação, participando. Hoje eles têm muitos projetos lá, mas fechando hoje com o festival, a gente está lá celebrando e a população comparece, não só de Heliópolis, a rua fica fechada, fica parada, todo mundo ali participando, é uma harmonia. E é fundamental que aconteça uma favela. Heliópolis é a maior favela de São Paulo, uma das maiores da América Latina. Ali o terreno da favela tem mais de 1.600.000 metros quadrados. Com novo censo, a gente estima que a população já ultrapassa bem as 200 mil famílias. E é um lugar muito interessante. Tem vários projetos além desses que eu mencionei, mas o festival, a gente está aí apostando nessa festa de hoje e já preparando o 13º para o ano que vem. Pedro, qual que é a temática mais comum, mais recorrente aí nesses anos todos? Você que já está lá há tanto tempo, nos enredos, nas tramas aí dos filmes que são apresentados. Olha, normalmente as temáticas, elas não recaem somente sobre a questão das periferias. É muito forte a temática dos filmes em torno dessa temática de periferia, das questões que se relacionam às favelas, às comunidades, aos bairros que não tem tanta estrutura ou infraestrutura, e a questão da educação. Mas recai sobre temas que falam sobre a questão da mulher e do homem com deficiência, tem filmes que a gente acompanhou aí, filmes que falam sobre a questão racial, discriminação, preconceito contra a mulher, contra o homem negro, a questão LGBTQIA+, também recai sobre isso, a questão do idoso, sabe? Do jovem que não consegue emprego, do idoso que está disposto a trabalhar, mas também não consegue mais trabalho, essa questão da aposentadoria. Os temas são diversos, sempre nessa questão da promoção da cidadania, numa crítica social também. Normalmente tem a crítica social que é muito forte, alguns têm a questão do humor, mas um humor mais voltado à política, como um humor importante para a política. Mas tudo isso acontece. Agora, tem algumas obras que chegam, e eu já acompanhei algumas, não só desse festival, mas demais, que uma pessoa, por exemplo, tem casos como uma personagem que nós acompanhamos, que era a Elsa, nome da personagem, e eu achava muito interessante porque ela era negra, tinha obesidade, tinha deficiência, a obesidade também por causa da questão da cadeira de roda, morava em favela, e era lésbica. Então, ela trazia várias questões numa única pessoa
e todos os enfrentamentos, a discriminação por causa da cor da pele, a questão de morar numa favela, de ter a deficiência, de ser lésbica, de ser mulher, né, e pobre. Então, assim, as questões recaem sobre isso e toda a situação leva a gente a falta. O que acontece com o nosso Estado, né? Que é chamado de laico, e a gente não tem essa, e a gente vê tantos absurdos acontecendo, como a questão da mulher em pleno século XXI, 2023, está nessa situação. Como é que certos programas de televisão exploram essa situação, mas não oferece uma reflexão, mostra o crime, a tragédia, mas não mostra ali, fala, chama a atenção das autoridades com um discurso muito vazio. Então, as autoridades têm que tomar providência, porque esse fulano. Mas, assim, as coisas estão acontecendo muito mais hoje, porque isso virou atração para dar audiência para certos programas. Isso é triste, isso é lamentável. Então, a gente tem que aproveitar o espaço como esse aqui, gente que fala, que traz essa possibilidade para a gente. Eu acho esse programa muito importante, essa produção ela tem que ser premiada, ela tem que continuar, porque ela não está explorando dessa forma jocosa, lamentável, essa questão do tripé da audiência, que é o sexo, o sangue e as religiões, que as pessoas usam isso de uma forma terrível. Você pode explorar tudo isso, mas de uma outra maneira, levando a reflexão para as pessoas. Mas hoje esse é o tripé da audiência da forma mais grotesca, lamentável. Sim, é preciso oferecer as soluções, não só trazer a reflexão, mas oferecer as soluções. Bom, Pedro, para a gente encerrar esse tópico, então hoje à noite, 7 horas, o endereço lá no Heliópolis, qual que é para a cerimônia de encerramento? Olha, para chegar, é mais fácil descer no metrô Sacomã, para quem vai de metrô, eu aconselho que vai de metrô, transporte público, assim eu vou, e vai ter uma van. As pessoas podem entrar no site Cine Favela, se inscrever para pegar a van, leva e traz, é de graça. E sai do metrô Sacomã. É uma estação, é bem fácil encontrar. Agora, o Cine Favela fica na Rua do Pacificador, 288, Heliópolis. Quem chegar em Heliópolis, por qualquer entrada, Heliópolis tem várias entradas, tem pela Almirante Delamare, Avenida Almirante Delamare, ou pela Estrada das Lágrimas. É bem conhecido. Perguntar Cine Favela, todo mundo conhece. Muito bem, 12h26, este é o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Estamos ao vivo pela Altivia TV da internet, também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, e você acompanhando a nossa jornada aqui até a 1h da tarde. Próximo assunto por aqui para a gente conversar com o Adriano Salhab é o seguinte: olha, um bilhete escrito por Ana Paz, com o qual ela presenteia Maurício de Nassau com 6 caixas de açúcar branco, assim que ele chega para governar o então Brasil holandês, se torna objeto de investigação de um grupo de artistas de teatro. Esse é o ponto de partida do espetáculo Babilônia Tropical, no qual emergem questões de classe, gênero e raça, revelando que o passado talvez não esteja tão remoto assim. E tudo isso ao som da trilha executada ao vivo por ele, pelo músico e produtor musical Adriano Salhab. Bom, para a gente entender essa história, Adriano, a gente precisa, acho que, começar lá no século XVII, no Brasil holandês, falar da Ana Paz, a mulher empoderada do então momento ali, né? Pois é, você veja que curioso, né? Como é que uma investigação que começa focando na questão de gênero, já que é um momento muito sui generis, bastante estudado pela historiografia brasileira, né? Essa época dos holandeses, e a gente encontra essa personalidade, essa pessoa que tinha 18 anos, quando ficou viúva e órfã de pai, herda um engenho de Casa Forte, em plena luta, né, de tomada de Pernambuco pelos holandeses. Quando o movimento natural seria fugir com os parentes para a Bahia, ela resolve assumir esse engenho aos 18 anos e ela comete a proeza de se infiltrar dentro da corte holandesa no Brasil e se tornar uma pessoa importante na corte holandesa. Ela se casa, inclusive, com 2 holandeses depois disso, né? Ela morre com quase 70 anos lá em Haia, lá na Holanda. Agora, a gente pega essa personalidade, né, que traz tantos desafios na época, como é que era ser mulher no século XVII, e ao começar a analisar essas primeiras proezas da Ana Paz, a gente se depara com a questão crucial que é a escravidão. Apesar de toda a curiosidade em relação
ao que ela foi como mulher naquela época, ela era uma escravocrata. Então, a graça do espetáculo é justamente essa. A gente inicia uma investigação aparentemente histórica sobre uma mulher que se destacou sui generismente, né, naquela sociedade holandesa em Pernambuco no século XVII, mas se depara com a questão da escravidão. Então a peça a gente brinca que é um metateatro, é uma peça sobre a tentativa de fazer uma peça sobre Ana Paz. E os negros, eles roubam a cena, eles trazem a questão da negritude para o foco, e eu acho uma pena que os nossos companheiros pretos não puderam estar aqui presentes hoje no programa, né? Com muito mais lugar de fala para conversar a respeito. A Jamile Cazumbá, atriz negra de Salvador, o Herme Panzo, que além de ser um dos atores, é também coautor do espetáculo, junto com o diretor Marcos D'Amigo, né? Então o Herme, que é um dramaturgo angolano e também um exímio bailarino, ele traz os componentes que deram magistralmente, né, uma modificada nesse foco, uma modificada benéfica, porque a gente começa com essa curiosidade brilhante, né? Como era ser mulher no século XVII e assumir aquela posição de poder e de liderança e, ao mesmo tempo, também entrar com respeito na corte de Maurício de Nassau, quando ela estrategicamente dá 2 toneladas de açúcar de presente para o Maurício de Nassau. É uma sacação dela, né, já de tentar adentrar nesse ciclo de poder, e ela consegue virar uma personalidade importante, imponente, enquanto os holandeses estão ali. Quando os portugueses retomam Pernambuco, ela é expulsa como traidora e ela vai morar na Holanda, né? Sendo que ela enfrenta também problemas na Holanda, porque um dos maridos dela, que era o Charles Tourlon, um dos chefes da guarda de Maurício de Nassau, tinha problema com o próprio Maurício de Nassau, que cria intrigas. Então, enfim, existe todo esse universo das intrigas palacianas, dos jogos de poder, né, que a princípio são a principal fonte de matéria que produz essas peças de épocas, né, que a gente gosta. É tão interessante, né, perceber essas vias. Mas quando você se depara com a questão escravocrata, a peça dá uma cambalhota e traz o que importa. Pois e como é que o público reage a essa virada? Porque, assim, você vê a Ana Paz no papel ali de mulher empoderada naquele momento do século XVII, você destacou, ela fica viúva, em seguida ela perde o pai, ela vira dona de engenho, ou seja, grandes responsabilidades para uma mulher daquela época, já sozinha, sem marido e sem o pai. Uhum. Só que ela era escravocrata, né? Ela era escravista, e Exatamente. uma escravidão que durou, isso foi em 1600 e alguma coisa, foi até 1888, né? O período holandês no Brasil é de 1630 a 1654. Tudo se passou ali pelo século XVII, foram 24 anos. Sendo que você tem um estigma, né? Eu, por exemplo, como pernambucano, né? Como recifense, a gente cresce sobre essa aura de ter sido colonizado pelos fabulosos holandeses, como eles eram modernos, como eles eram avançados, como que lá em Recife eles colocaram a primeira sinagoga, colocaram o primeiro observatório, fizeram o primeiro zoológico, os primeiros palácios, as primeiras pontes do Brasil, não tinha nada. Era uma várzea sendo explorada unicamente com engenhos de açúcar para levar para o exterior. Quando principalmente Maurício de Nassau vem, desses 24 anos de Holanda, você tem 7 anos de Maurício de Nassau. Você vê que ele se destaca, porque ao contrário dos outros representantes da Companhia das Índias, ele não estava interessado só na exploração. Ele era um pouco vaidoso, ele era arquiteto, então ele começa a construir, ele era construtor, então ele consegue fazer grandes alianças, consegue estabelecer um período incrível de diplomacia e paz entre as forças, né? Tem os senhores de engenhos pernambucanos que precisam ser respeitados porque eles produzem o produto principal. Você tem a tribo de 1000 tapuias canibais, que eram mercenários que lutavam para quem pagava mais. Você tem as forças contrárias portuguesas ainda mandando tropas constantemente de Salvador para tentar recuperar. Então, dentro desse caldeirão, dessa bagunça toda, você tem ali um cara que teve uma diplomacia, um jogo de cintura para produzir um ambiente único ali no Recife, que até hoje reverbera esse orgulho bairrista
de tecido holandês. Veja que loucura, né? Essas subcolonizações que a gente vem sofrendo e que eu cresci em Recife com orgulho de ter sido colonizado por holandeses. Aí a gente vê o nível de cooptação colonial, que é para a gente conseguir se desfazer disso é praticamente impossível. Então a peça ela brinca muito com isso. A gente brinca que a gente engana. A gente começa a peça com um dos textos de Gilberto Freire a respeito desse momento, né? Então eu fiz uma música, musiquei esse texto que exalta a vinda dos holandeses, e você acha que a peça vai falar sobre isso, e ela vai dando uma cambalhota no meio do processo e vai surpreendendo até chegar ao final e Era terminar com... nesse ponto que eu ia chegar, para falar da música. A trilha executada ao vivo é tudo trabalho seu, é execução sua. Exatamente. É direção musical, composições originais, né? As meninas cantam, eu também canto algumas canções. A gente trata de assuntos tão duros que sem essa parte lúdica, né, do vídeo, da musicalização, da iluminação, a gente não conseguiria prender por 1h30 o espectador, né, sem sair da questão da palestra, né? A peça tem vamos dizer assim, uma estrutura, de certa forma, propositadamente didática, mas de maneira lúdica, com as canções, com o trabalho de projeção de vídeos, a gente consegue deixar isso um pouco mais... doura-se a pílula, né? Para poder falar de coisas pesadas e difíceis. Então, a questão musical passa por 3 camadas. A gente tem a trilha sonora mecânica, que vai permeando o espetáculo. Tem a trilha do acompanhamento instrumental ao vivo, que eu executo durante a peça no palco. E as 6 canções compostas, 2 com textos históricos, né, do Gilberto Freire e do Frei Manuel Calado, que escreveu um grande livro durante o século XVII, contando minuciosamente como foi a estadia dos holandeses em Pernambuco. Então eu retiro um texto dele, que exalta Olinda, que era o paraíso terreal, né, na fase áurea do começo ali das capitanias. A vila de Olinda se tornou a vila mais bonita e atraente do continente americano, né? Que era muito rico, era muito açúcar que saía, e você tinha algo cosmopolita já acontecendo. E tanto que quando os holandeses invadem, a primeira coisa que eles fazem é queimar, destruir Olinda, que era aquele símbolo de opulência portuguesa, e eles transferem toda a administração para o Recife e dão início à cidade do Recife, que não havia, não existia. Então Recife, literalmente, é fundada por holandeses. Bom, vamos prestigiar o elenco aqui. Quem são os atores, as atrizes que estão no espetáculo e também da ficha técnica do Babilônia Tropical, que está no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro de São Paulo. Vamos lá. Isso, é um projeto contemplado pelo Centro Cultural Banco do Brasil. A gente teve a glória de pegar as 4 unidades, né, do Centro Cultural que existem no Brasil, inclusive pouco, né? Um banco como o Banco do Brasil poderia ter uma unidade em cada capital, seria o mínimo, né? Mas você tem unidades em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e BH, Belo Horizonte. Então a gente já estreamos em Belo Horizonte, fizemos Brasília, Rio de Janeiro, agora estamos encerrando a temporada aqui em São Paulo. A peça é uma idealização de Marcos D'Amigo, que é o diretor e um dos dramaturgos. Ele convidou Hermi Panzo, que é um dramaturgo angolano, para fazer a dramaturgia com ele, e o Hermi também se tornou ator do espetáculo. A protagonista, que a gente coloca muitas aspas, é a Carol Duarte, maravilhosa atriz, né? E a gente se depara com uma atriz tentando desenvolver o personagem da Ana Paz. Então a peça ela é meta-teatro, porque ela conta a história, né, dessa atriz tentando pesquisar, investigar esse personagem que foi Ana Paz, né? E ela convida a Jamile Cazumbá, que é uma atriz negra da Bahia, para tentar investigar junto, e a peça começa a dar um quebra-cabeça, né? Começa a dar uma reviravolta. O Leonardo Ventura completa o elenco, fazendo o papel do diretor que tenta investigar esse período. Muito bem. Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Álvares Penteado, 112, é o Centro Histórico de São Paulo, de quinta a domingo, até o dia 19 de novembro, então. Quinta e sexta, às 7 da noite, sábado e domingo, às 5 da tarde, o Babilônia Tropical, certo, Adriano? Queria só complementar que, assim como lá em Heliópolis, o Centro Cultural Banco do Brasil também oferece aquela van estratégica
Quem quiser chegar ali pela Rua da Consolação, número 228, tem um estacionamento conveniado, né? Então você pode deixar o seu carro no estacionamento da Rua Consolação 228 e de lá saem as vans constantemente, de 20 em 20 minutos, durante o dia inteiro, e vão para o Centro Cultural Banco do Brasil ali no centro e também fazem um trajeto de volta, parando na Estação República. E legal, Adriano. Me parece de propósito, mas foi uma coincidência. Eu estou vestindo aqui uma camisa polo, é vermelha, viu? Ela é vermelha, mas em razão da luz aqui, ela acaba ficando laranja e parece até a cor da camisa da seleção holandesa, já que a gente está falando da Holanda. Olha o carrossel holandês. Muito bem, olha, gente, 12h39, a gente vai sair rapidinho para o intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente volta em segundos para a sequência aqui dos nossos assuntos. Um gole de água para cada um aí, a gente já volta. Maravilha. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 20 minutos para 1h da tarde, o programa Gente que Fala segue por aqui, ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, perfis no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar aí para você acompanhar as nossas entrevistas com os nossos convidados de hoje. Vamos falar com o Vitor Hugo Pereira, o escritor que está lançando o livro Peças Íntimas, Memórias em Várias Vozes. É um conjunto de 17 contos que surgiram a partir da ideia de uma autobiografia, mas numa cronologia sem rigidez. As memórias trazem as vozes de personagens verdadeiros e fictícios num período, ao mesmo tempo, de repressão e de rebeldia, de descobertas e desejos, de uma geração marcada pela transformação do país e do mundo. Vitor Hugo, vamos começar pelo nome do livro. Peças Íntimas tem duplo sentido aí? Bom, para começar, eu tenho que pedir desculpa a vocês todos, né, o Mauro especificamente, porque eu fui resolver o problema dele, tranquilo, porque eu estou muito acostumado, assim, a gente, nesses últimos tempos, né, eu continuei atuando na pós-graduação lá da UERJ, então a gente foi usando esse recurso muito frequentemente, banalizando os galhos que podem dar em cima da hora, como acabou acontecendo, então me desculpem muito. Então, esse título do livro tem a ver com o seguinte, eu hesitei muito, tenho uma grande amiga que foi minha assim, parceira nessa história, né? Que eu comecei a desovar contos, e ela dizia, Vitor, tem que publicar isso, publicar. E eu comecei a ver o seguinte, houve um momento que eu comecei a escrever minhas memórias, estava para me aposentar, né? E comecei a fazer minhas memórias porque eu vivi numa família muito impactada pela história mesmo do Brasil, tenho certeza, né? Minha família era uma família militar, né? Meus tios, meu avô, sei lá até que geração, eram generais, né? Homens pobres, como meu pai repetia, né? Eram generais pobres, meu pai fazia questão de ser isso, né? No tempo que general era pobre, né? E, então, eles eram homens e homens de alguns... Então, tinha um conflito muito grande, né? Eu tenho um tio que desapareceu, acredita-se que foi jogado de um trem por ser acusado de ser comunista, e um irmão dele, irmãos do meu pai, meus tios, né? Que, ao contrário, era famoso por ser uma grande liderança de extrema-direita no Rio de Janeiro. E era a capital, então a importância disso é enorme, que comandou um esquadrão na guerra muito importante, né? E então foi curioso que eu comecei a escrever essas memórias e, de repente, as memórias
a linguagem, eu sou professor de literatura, eu entendo esse fenômeno, mas a gente é vítima dele. Você deve ser o Adriano, né, que cria e tal, né? A gente é soterrado. Eu estava acostumado a escrever textos acadêmicos, você tem uma hora que você corta e você edita. Não, não, esse tipo de linguagem não cabe. E, de repente, eu fui me esparramando, aí descobrindo, aí aparecendo fantasias sobre situações vividas, as fantasias proliferavam e eu ia colocando no papel e tendo muito prazer, te digo, até hoje, às vezes eu leio alguns contos desses, eu rio sozinho, eu choro muito em alguns contos desses, porque eles vão fazendo uma trajetória. Começou com a minha trajetória, que meu pai, né, ele teve um grande problema na família, porque ele lia Dostoiévski, ele foi expulso do colégio militar, e ele depois se tornou psiquiatra, porque ele teve um irmão que enlouqueceu entre os irmãos. Um desapareceu, acusado de comunista, provavelmente foi jogado de um trem, o outro virou uma liderança fascista e o outro enlouqueceu. Acredita-se que ele era gay e não aguentou a porrada de viver a vida militar, né? E então meu pai se tornou psiquiatra. Então meu pai tinha assim, ele misturava isso tudo, né? E a gente viveu sob esse impacto, né? Como jovem, sendo criado num colégio católico, mas ao mesmo tempo desconfiando de tudo, esse conflito que era muito comum, né? Você vê, depois fui para o colégio de aplicação, fui aluno de pessoas luminosas, tive meus primeiros professores negros, né? Colegas negros, eu fiz parte, fui educado no colégio católico, no chamado ginásio, né? E onde eu vi muita... Aí isso aparece no livro, aí vai começando a aparecer essas historinhas, né? Da família, esses generais, essas traições em família, essas desconfianças de que um mandou matar o outro. Ao mesmo tempo, depois foi aparecendo, porque o livro vai mudando, vai assim, tem um personagem, um eu, ninguém tem nome no livro. Só um sedutor, um abusador, não sei por quê, o abusador, o Seu Jorge, tem nome. O resto não tem nome no livro. E esse Então, vai sendo um sujeito que vai mudando e passando por essas situações comuns à minha geração, né? então Esses tem conflitos. tem a sua história, é a autobiografia, mas nesse formato dos textos curtos, concisos, do conto, mas também acho que, não sei, posso estar errado, é algo de crônica também, a partir de observações, não? Sim, sim. Tem gente engraçada, tem gente que lê alguns... Diz assim, esse conto, Vitor, parece uma crônica do Rio de Janeiro. Tem twistei sobre carnaval, que é minha grande paixão do meu pai, esse homem, filho de generais, que ainda no colégio militar fugia para brincar carnaval. Minha mãe, que fugia dos pais portugueses repressivos, isso tudo vai aparecendo no livro. Assim, essa paixão carioca, né? De algumas famílias de subúrbio, famílias tradicionais, que no carnaval elas são outra coisa, né? Então é curioso, eu achei bom ter feito isso. Existe um sujeito que sou eu, mas que são várias pessoas da minha geração, entende? E que vão transitando desse momento de grande repressão política, da repressão religiosa, que era muito forte nas classes médias do Rio de Janeiro. Agora a gente viu isso explodir de novo, reaparecer nas classes populares, né? O catolicismo tradicional. Eu vivi na Tijuca, um bairro muito tradicional, ao mesmo tempo, aquela outra cena do colégio com padres que seduziam meninos, que faziam... E íntimas, por quê? Eu comecei a perceber um gosto meu, aí eu confesso isso, um tanto quanto fetichista, de ir ao limite do detalhe nessas cenas, mostrar, levar o leitor a vivenciar o que é você ser um jovem, você ser um adolescente num colégio e ser convidado para ser seduzido no quarto de um padre. O que acontece ali? Que detalhes acontecem? Fazer o leitor experimentar um pouco essas diversas... O que é você estar numa rua no Carnaval do Rio, fantasiado de anjo, né?
passando por meio de escola de samba, bateria de escola de samba, bêbado, entende? Essas experiências que algumas pessoas na minha geração tiveram e que depois, quando a gente pensou que a repressão política ia se esvanecer, aí vem a AIDS, né? E aí tem conto enorme no livro, que é uma conversa triste, né, de um rapaz com o seu parceiro, explicando o seu passado, a vida que ele teve em convívio com a AIDS, né? Que é também uma marca da minha geração muito profunda, né? Vitor, para a gente encerrar o seu tópico bem brevemente, Estou falando demais. Não, Por quê? do Gabriel ainda. Mostra o livro para a gente conhecer a capa. Tá com ele aí? Olha Ele aí. foi muito bem feito, né, pela Patois, né? Tem uma edição muito caprichada, né? Assim, eles fizeram. Bom, e tem prefácio tem uma orelha dessa grande amiga minha, Georgina, que leu o livro várias vezes antes de publicar, ajudou a escolher que contos iriam entrar nele, e tem prefácio da Susana Vargas, que é uma pessoa muito atuante aqui no Rio, né, que tem a Estação das Letras no Rio de Janeiro, né? Tem prefácio lindo dela, muito sensível, muito bacana, que diz tudo do que eu queria dizer sobre o livro. Tudo bem. Peças íntimas, memórias em várias vozes, do escritor Vitor Hugo Pereira. O livro acaba de ser lançado, conjunto de 17 contos. E boa leitura para todos aí com a obra do Vitor Hugo Pereira. Vamos conversar agora 10 para 1 com com o Gabriel Pacheco. Olha, a curadoria musical é o processo de selecionar, organizar, apresentar cuidadosamente uma coleção de músicas para um público específico, com um objetivo específico, um objetivo próprio, né? Seja numa festa, num evento de grande proporção ou num simples jantar, a música não é só uma parte muito importante, mas também é quem pode formar um elo cuidadoso entre todos os demais fatores envolvidos nisso. Os especialistas dizem que uma boa playlist é fundamental até mesmo para o uso pessoal, porque ela interfere diretamente nas nossas ações, nas nossas emoções ao longo do dia, ao longo de todas as situações. Curadoria musical, Gabriel Pacheco, é uma música certa para cada momento, certo? Perfeito. Eu já querendo complementar aqui o que o Adriano falou e que o Vitor falou, que é essa questão da sensibilidade, né? Que às vezes a gente tem uma peça, uma obra, até mesmo um lugar, e a gente precisa trazer um bom humor, deixar um pouco mais lúdico isso tudo para a gente sensibilizar. E eu gosto muito de fazer isso. Eu acordo ouvindo música, vou embora, vou fazer minhas coisas ouvindo música, tudo para mim gira em torno da música. Já tem aquela história que a gente acorda, né? A gente está de bom humor, de mau humor, a gente coloca uma música que muitas vezes é reflexo do que a gente está, né? Do nosso estado de espírito, né? E já é mais do que comprovado hoje em dia que hoje é frequência. A gente vive através de frequência, né? Então, eu gosto muito de pegar, eu tenho alguns clientes que eu consigo sensibilizar esse lado comercial, empresarial e trazer trazer em forma de música, né? É legal você chegar num restaurante, por exemplo, tá tudo a questão sensorial tudo alinhada. Você chega, tem o alimento ali, a comida, hospitalidade, tudo alinhado e às vezes falta um acessóriozinho que é a música, né, para você ficar totalmente imerso numa outra realidade. Eu até brinco às vezes, né, como se você estivesse ainda no feto da mãe, de tão aconchegante, de tão gostoso que é. Eu gosto muito de fazer isso e transformar, sensibilizar a música, né, nessa parte visual, né, uma identidade de marca, a parte corporativa, empresarial, até mesmo trilhas. Eu já fiz trilhas para desfile e quando eu pego para fazer a trilha de um desfile, eu gosto de olhar muito o visual, né, como que vai ser a nova coleção, né, as cores, eu gosto de sensibilizar isso para a música. E depois fica um projeto muito maluco, né? Que fica legal isso, porque é que falta, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, né? Muitas notícias aí negativas propagando coisas ruins, e a gente precisa um pouco desse lado sensível ao bom humor que o ser humano precisa, né? O ser humano precisa disso. A gente vive, por conta da tecnologia, Gabriel, o melhor dos mundos para definição, para escolha, montagem de playlist, porque hoje está tudo na mão, está tudo fácil. Antigamente você tinha que comprar, Perfeito. né, LP, um CD, não necessariamente aquilo tinha tudo que você
gosta, né? E hoje você monta a sua playlist, você baixa lá nos agregadores e monta o que você quer, né? E perfeito, hoje a tecnologia veio ao nosso favor, então, assim, eu lancei uma música aqui, lá na Europa o pessoal já está escutando, e ainda mais veio, né, a inteligência artificial com um peso muito forte para ajudar a gente, né? E assim, mesmo assim, tendo a inteligência artificial, a tecnologia do nosso lado, falta o lado humano. A gente que tem que dominar a máquina. A gente que tem que conduzir a tecnologia, porque um compositor sempre vai ser um compositor. Um produtor musical sempre vai ser um produtor musical. E isso não é É a isso. inteligência artificial. Perfeitamente, não é a inteligência artificial que vai tirar isso. Tem que ter o lado humano, que é a pessoa que domina, que é o lúdico, é que a gente busca essa criatividade, né? Qual que é o desafio, Gabriel, numa festa qualquer, para esse trabalho de curadoria? Porque são inúmeras pessoas com inúmeros gostos. Como é que é feito esse trabalho para você agradar a todos e não desagradar ninguém? Se é que dá para não desagradar. Lógico, eu sempre, por exemplo, eu vou tocar num casamento, normalmente eu faço reunião com os noivos, eu gosto de, assim como uma reunião com o Zoom, converso, pergunto de estilos musicais que eles gostam, e só que é sempre assim, a gente planeja, né, e nunca, na hora do vamos ver, tem que ter essa percepção, esse feeling, né? É. Porque a gente planeja tudo, tá tudo redondinho, na hora do vamos ver, muda, como se muda o rumo da estratégia do jogo. E aí, então, eu sempre vou munido, claro, mas eu consigo entender ali, pô, aquele pessoal ali tá vibrando numa música mais clássica, eletrônico, um pouco mesclado, um sertanejo, um funk, porque casamento, eu sou da música eletrônica, mas o casamento eu tento agradar a todos dessa forma. E puxando um pouco da música eletrônica, que é o DJ que eu faço o show. Mas tem que ter esse feeling, essa sensibilidade na hora ali, que é experiência também, né? Somado de tudo, um contexto. Olha, gente, 5 minutos para 1 da tarde. Estou com o tempo apertado aqui e com perguntas da audiência para todos vocês. Uma para cada um, então eu vou pedir brevidade para que a gente consiga responder para todo mundo. E o Gabriel está Maravilha. falando. Você, Gabriel, a Lívia Gouveia está no Instagram. Valeu, Lívia, aqui pela participação. O que nunca falta na sua playlist particular? É a pergunta dela. Na minha playlist particular, eu escuto muito músicas que me mantêm relaxado. Então, eu escuto lounge, escuto um hip hop, um jazz, porque eu já convivo muito nos shows com música eletrônica. Então, eu gosto de diversificar até para a parte criativa, quando eu for produzir referências. Pergunta aqui, Pedro Vaz, vem da Daniela Neves. Ela está no YouTube. Obrigado, Daniela. Você sabe se já há alguém atuando na área do cinema cujo interesse pelo tema tenha sido despertado nas oficinas do Cine Favela? Muito legal a pergunta, hein, Pedro? Repete, por favor, já que deu um ruído aqui, por favor. É que eu estou Ela, perto da Paulista agora, do barulho aqui. bem rapidinho, Pedro. A Daniela Neves te pergunta se você sabe que teve alguém já atuando na área do cinema cujo interesse pelo tema tenha sido despertado nas oficinas do Cine Favela. Sim, sim, com certeza. E, aliás, eu a convido, porque a resposta poderia se prolongar, nós estamos com tempo curto, mas, assim, por favor, entre nas redes, pode me procurar também pelas redes do Cine Favela, mas temos sim, e as oficinas são gigantes, tem vários acontecimentos lá. É bem amplo, não daria para resumir pouco tempo aqui, mas eu peço que você entre no site e pode procurar pessoalmente também, ou via rede social, através do Cine Favela, que eu te apresento uma lista, assim, é bem importante. Só dá uma gugada ali, Cine Favela, e vai achar. Com certeza vai achar, e vai achar meu contato também, a gente pode conversar e eu vou ter um maior prazer em poder apresentar todos os projetos e toda a lista das oficinas e o que acontece lá. Vitor Hugo, o Lucas Nogueira tá no Facebook e pergunta quem é a Musa Carrancuda? Ah, é um livro meu. Trabalhei muitos anos com Nelson Rodrigues, né, com a obra do Nelson. Esse é o meu primeiro livro, que é um estudo sobre o teatro no Estado Novo, né? Eu trabalhei muito tempo com teatro, estudando teatro, né? E sempre quis ser ator e tenho uma frustração enorme com isso. E agora, então, a música carrancuda é o Nelson Rodrigues, porque, na verdade, as pessoas se esquecem que ele cultivou a imagem no começo da carreira, do dramaturgo sério, que não agradava ao público. E, com isso, ele fazia um gênero, né, vamos dizer, do dramaturgo de vanguarda.
a Musa Carrancuda era o Nelson Rodrigues. Por E a incrível última que pergunta pareça. para o Adriano vem da Patrícia Mendes, ela está no Facebook. Por favor, diz ela, conte-nos um pouco sobre o disco A Rabeca Secreta. Bem rapidinho, Adriano. Ah, que maravilha. Eu acabei de lançar um disco autoral, meu terceiro disco, A Rabeca Secreta, voltando às minhas origens pernambucanas, aos grandes mestres rabequeiros de que eu bebi na fonte lá, das manifestações de Cavalo Marinho. Então, A Rabeca Secreta é um disco 100% autoral, voltado a esse universo do forró de rabeca e viola. Está disponível lá no Spotify, quem quiser procurar o meu @Adriano Salhab, Salhab, tá tudo lá no Instagram, facinho de verificar. Meus outros 2 discos também estão lá. Muito bem, gente, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, sexta-feira aqui com uns assuntos bacanas de arte e cultura para todo mundo. Estiveram com a gente hoje Pedro Vaz, professor, doutor, ele é diretor do Conselho Diretor da Fundação Casper Libero, assessor de comunicação do Cine Favela, Adriano Salhab, cantor, instrumentista, produtor musical, está em cartaz em São Paulo com o espetáculo Babilônia Tropical, A Nostalgia do Açúcar, Gabriel Pacheco, produtor, curador musical, DJ, empresário, e o escritor Vitor Hugo Adler Pereira, autor do livro Peças Íntimas, Memórias em Várias Vozes. Então, muito obrigado pela presença de vocês todos aqui nessa edição, e um abraço de toda a nossa equipe para vocês. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente se despede por aqui, desejando um bom final de semana para todo mundo. Descanso a todos, busquem novas energias para o início da semana que vem. Muito lazer, muita diversão, muito descanso. E na segunda-feira estaremos de volta a partir do meio-dia pela UTV, também pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, até lá.